controlada, nada disso. Eu simplesmente falei de uma forma mais simples o que era uma oxigenoterapia e quais eram as formas de estar se ofertando oxigênio quando o paciente ele não consegue fazer a troca gasosa eficaz. Então, a resposta era invasiva e não invasiva. Alguns alunos responderam tranquilamente, né? A resposta era essa resposta que eu queria. Exemplo. Boa noite, professora. Boa noite, Cleide. Cheguei. Então, uns responderam certinho, a não invasiva era através de oferta de oxigênio, né? Que poderia ser máscara de Hudson, catéter nasal, catéter óculos e assim sucessivamente. E a invasiva era através de quê? Tubo orotraqueal, traqueostomia. Essa era a resposta correta. Então, vamos lá. Professora. Oi? Eu entendi essa questão como se a senhora quisesse que a gente falasse de todos os kits e como que usava. Eu não entendi que era assim. Não, eu ainda coloquei lá no final. Não entendi que era assim. Eu pensei a mesma coisa que ela. Tá, eu achei que era para exemplificar cada a correção da prova? No caso. Não, só estou dando um exemplo que alguém perguntou sobre oxigenoterapia, Cleide, eu estou explicando. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês lá na prova o que era uma oxigenoterapia. Ponto. Aí a pergunta era, né? Quais os tipos, né, de oxigenoterapia, né? Então, era não invasiva e invasiva. E dê um exemplo. Se eu não me engano, acho que eu pedi um exemplo. Catéter nasal ou traqueostomia. Essa era a resposta. Tá bom? Eu coloquei tudo, professora. Alguns, vou ser muito sincera, que eu sou de falar. Alguns deu para perceber que a resposta era do Google, tá? Então, quando eu pegava, selecionava e colocava lá, a resposta era do Google, tá? Então, a resposta era não invasiva e invasiva. Exemplo, catéter nasal ou traqueostomia. Então, muito cuidado na hora que vocês forem responder, tá? Então, assim, eu sei que vocês já sabem, mas é só para sinalizar. A titia aqui dá aula de curso preparatório, então ela sabe as perguntas, sabe como é que é feito, tá? Então, assim, né, parabéns, né? A maioria tirou nota boa aí. Aqueles que tiver com dificuldade, como alguns alunos podem me chamar no privado e eu respondo, muitas das vezes eu não respondo na hora, mas eu peço para esperar. Depois eu peço para me chamar de novo no privado, então eu tiro dúvida sem problema nenhum, tá? Muitas das vezes eu não posso estar respondendo na hora que vocês querem. Então, assim, quando eu lembro, eu vou lá, respondo, a resposta vai ficar lá, tá? Ou peço para vocês me lembrarem um pouquinho mais tarde, né? Ou no outro dia, para eu poder estar respondendo a vocês. Oi, quem fez a pergunta? Quem me chamou? Professora. Oi. Eu saí colocando o nome do macronebulizador, eu saí colocando aquilo tudo, achando que era essa a resposta. Não, então vamos lá. Quem colocou... Eu também fiz a mesma coisa. Então vamos lá. Quem colocou catéter nasal, catéter óculos, máscara de Hudson, né, e não especificou quem era cada um, eu dei meio ponto. Aquele que colocou apenas uma resposta, eu zerei. Aquele que respondeu tudo, eu dei um ponto. Tá? Foi assim que foi avaliado. Eu coloquei todos, e fui explicando. Então, se você perceber lá, vai estar lá 0,5, se eu não me engano. Professora, e a respeito do banho? Você também, acho que você deu meio ponto. Então, eu ganhei meio ponto também. Porque ela valia meio ponto. Essa valia meio ponto e a que valia outra meio ponto também era onde eram os locais que era ferido a pulsação. Essa também valia meio ponto. Professora, eu coloquei os nomes dos lugares que era a pulsação. Não entendi. Josélia. Peraí, deixa só a Ellen terminar de fazer a pergunta dela que eu não ouvi. Eu coloquei os nomes dos lugares, que era onde a gente sente as pulsações. Eu coloquei assim. Tá, quais são os locais, Ellen? Agora... Vai, quem me fez a pergunta? Eu também coloquei. Tá, se quem respondeu certinho, eu dei o meio ponto, dei certo. Quem mais José. Oi, Lara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão aí da oxigenoterapia, qual era a resposta certa? Porque eu coloquei também isso que você falou. Eu botei vários tipos. Só que, tipo assim, você pediu uma coisa a mais que eu não entendi. Então, vamos lá.
A pergunta era, eu dei para vocês lá explicando o que era a oxigenoterapia. Já acabei de explicar sobre isso. Então, dei lá mostrando para vocês o que era a oxigenoterapia. Depois eu fiz a pergunta, quais eram as formas, né, de estar se ofertando aí a oxigenoterapia? Então, a resposta correta era não invasiva e invasiva. Ponto. Um exemplo de cada um. Não invasivo, catéter óculos, catéter nasal, máscara de Hudson, micronebulizador, né? E a invasiva, tá? Aí vocês iriam colocar traqueostomia, tubo orotraqueal, tubo naso-orotraqueal, que pode ser tanto pela boca ou pelo nariz, tá? Ou a traqueostomia. Professora, Oi. qual é a diferença do não invasivo e do invasivo? Porque eu não entendi até agora o que significa. Quem está perguntando? Eu, Bruna. Bruna, vamos lá. É só você pensar na palavra invasivo. Eu estou invadindo o paciente. Então, eu vou estar colocando um tubo nesse paciente, que é um tubo orotraqueal, ou a traqueostomia, que é aquela incisão que é feita quando o paciente ele não consegue fazer a troca gasosa sozinho. A não invasiva é aquela que eu vou ofertar, né, artificialmente. Então, vai ser através de quê? De máscara, tá? De catéter, óculos. Então, essa é a forma não invasiva. Eu só consegui lembrar da máscara. Não, quem respondeu as máscaras, colocou aquelas coisas todas, eu aceitei. Agora, quem colocou assistida, controlada, né? Isso aí não adianta. Eu não dei, porque essa resposta, se tivesse, né, solicitado lá em assistência a paciente grave, vocês poderiam ter dado essa resposta lá, tá? Mas como eu só expliquei para vocês o que era uma oxigenoterapia e a forma, né, que se era ofertado, aí sim a gente fica em fundamentos. Por isso que as matérias elas andam interligadas. O que é uma oxigenoterapia e mais a fundo vocês estudam lá em APG, tá bom? Foi? Professora, e a parte do banho de imersão, aquela parte dos banhos, aquilo estava certo? Eu coloquei todos os banhos lá. Então, se colocou todos os banhos e escrito de uma forma sucinta, né, como é que é feito cada um deles, um ponto. Se eu não me engano, acho que ela está fazendo ponto. Eu não lembro. E aquele que só colocou o quais são e não explicou para mim, aí é metade do ponto. Eu não entendi, professora, porque eu coloquei o banho e eu expliquei. Eu acho que eu só ganhei meio ponto. Então, vamos lá. Foi o que eu acabei de dizer, Cleide. Se vocês responderam, né, o que era e como era que é realizado, o ponto completo. Sim. Aquele que colocou então, mas eu coloquei os dois. E acho que só estava meio ponto na minha prova. Foi isso aí que eu não entendi. Será que ela não valia meio ponto? Só eu olhando. Porque eu tive que dividir. Ah, tá. Eu tive que dividir. A minha também. Eu expliquei os banhos e eu ganhei só meio ponto. Então, vamos lá. Eu também, professora. Eu também. Ai, caralho, deixa eu falar. Então, vamos lá. A única discursiva que valia meio ponto, um ponto, era a oxigenoterapia. Respondi? Professora, poxa. É, claro. Nossa, que maldade. Maldade não, vocês iam olhar lá na apostila lá e a veia colocar. Não, pior que não. Pior que eu lembrei, tá? Eu lembrei que eu estudei pra caramba. Juliana, né? essa questão foi com você, particularmente com você, e eu corrigi a sua prova. Então, assim, o erro foi com você, que eu deixei de pular. Eu pulei a questão. Então, o seu problema já foi resolvido, não que seja dos outros, tá bom? Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Depois, mais lá na frente, essas perguntas que você fez, vai cair de novo ou não? Não. Para refrescar a memória da gente? Não. Não. O que vai ajudar vocês é aquele exercício, né? Assim, eu sei que eu tô... Então, exercício eu já fiz. Então, eu vou estar disponível. Eu vou ver se eu consigo colocar hoje para vocês mais exercícios, tá bom? Ah, tá ótimo. Podemos começar? Mais alguma pergunta? Sim, não, talvez. Então, vamos para nossa... Tá, então vamos para nossa aula, tá? Então, a gente vai continuar, né? Em relação ao prontuário, a gente entra agora em balanço hídrico.
Então, vamos lá. Eu vou só explicar de uma forma bem sucinta para vocês entenderem o que é balanço hídrico. Eu não vou ficar presa nos slides, não. Balanço hídrico nada mais é que é um controle que é feito relacionado aos líquidos, né? Tudo que é introduzido no paciente, alimentação, medicação, soro, mesmo que seja por via oral ou por via endovenosa, tá? Ou via oral. Então, tudo que é ofertado para o paciente, né, para poder estar introduzindo, precisa ser eliminado. Então, muitas das vezes, né, vamos colocar a urina. A urina, quando o paciente ele entra adulto, tá? É colocado um catéter vesical de demora, que é o que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Catéter vesical de demora, o paciente ele fica com aquela bolsa coletora e ali a gente vai ver, né, a quantidade de líquido que está sendo eliminado. As fezes também servem como parâmetro para poder saber o que está sendo eliminado. Professora, como é que é feito, né, para poder a gente saber relacionado às fezes o que está sendo eliminado? A fralda do adulto, ela pesa, né, algumas gramas a mais do que a da criança. Então, a gente pesa, né, e depende de cada fabricante, né, acaba tendo aí as gramas diferenciadas. Então, a gente precisa pesar a fralda sem nada. E quando o paciente ele acaba evacuando, que é aquele paciente que ele está acamado, que ele não consegue levantar. Então, por isso que é feito esse controle, esse balanço hídrico desse paciente. Então, depois a gente pesa a fralda com as fezes, tá? E com isso, a gente só vai diminuir as gramas. Então, quando chega no final do plantão, tudo aquilo que foi introduzido no paciente, ele precisa ser eliminado. A gente poder saber, né, o porquê ele está com aquele edema, o porquê que ele está retendo muito líquido. Então, a gente precisa saber vocês já sabem qual é a função do rins? Filtrar o sangue. Filtrar. Então, mesmo que seja filtrar, né? A função dele é filtrar, tá? Mesmo que seja, né, pouco ou muito, né? Ele vai ser eliminado através do rins. Então, o rins, a função dele é o quê? É filtrar. Então, vai sair lá, né? Através da bexiga, que acaba enchendo pela uretra, então vai ser eliminado. Então, vamos supor que o paciente, nessas 11 horas, tá? Foi introduzido 1.000 ml. Quando chega no final do plantão, 950, né? 1.000, até mesmo 1.000, ele precisa estar o quê? Eliminando. É a mesma coisa. A gente bebe a água, tempos depois a gente acaba fazendo o quê? Eliminando, a gente faz esse xixi. Então, a gente tem esse controle desse paciente justamente por conta disso. Então, quando o paciente está com uma retenção, né, que a gente diz que é uma retenção de líquido, ele entra em balanço hídrico. Através de que a gente consegue identificar que esse paciente ele tem essa retenção? Através dos edemas, né, que se chama vulgo, né, para vocês agora vai ser inchaço, mas vocês não vão dizer mais inchaço, e sim edema. Então, é através desse edema que a gente vai começar a observar esse paciente, tá? Então, vamos lá. É um controle de ingesta de eliminações de líquidos. A água está sempre em constante movimento, havendo trocas aquosa entre espaço intra e extracelular. O equilíbrio entre o ganho e perda de líquido pode sofrer alterações. Estas podem ser desencadeadas por... Aqui está escrito vômito, mas aí é êmese, tá? Vômito significa êmese, diarreia, diurese excessiva, estados febris, né? Se tiver algum tipo aí de infecção, hemorragias, queimadura, porque sai, né? Quando você tem aí grandes queimados, acaba saindo aquele seroma, então é perda de líquido também. Então, esse paciente, ele acaba entrando em balanço hídrico justamente por conta disso, porque ele está perdendo muito líquido, tá? Que é o seroma, levando uma desidratação. Então, toda vez que o paciente ele acaba, né, tendo uma perda excessiva de líquido, esse paciente ele pode desenvolver uma desidratação. Essa desidratação, muitas das vezes, a gente pode ver através da elasticidade ou tugor, né, dessa pele. O que seria tugor? É quando a gente segura, tá, a pele do paciente e rapidamente ela desce. Quando a gente faz, né, a elasticidade ou saber o tugor dessa pele, se ele está hidratado ou não, então quando você solta, ela demora a voltar para o lugar. É diferente de eu puxar, soltar, ó, e ela rapidinho ela desce. Então, através disso, a gente consegue identificar que o paciente, né, mais o adulto, ele está hidratado ou não, tá? Ainda mais idoso, tá? Idoso é fatão. Quando você... Lembrando, tem que fazer devagar, porque a pele do idoso é muito mais sensível, né? Então, a gente consegue identificar só em olhar, porque ela fica muito ressecada.
Então, você segura a pele dele e ele fica assim, ó, com essa dobrinha. Então, ela demora a voltar para o lugar, tá? Então, fez isso, voltou para o lugar, o paciente está hidratado. Fez, né? A gente vê como tugor ou elasticidade, voltou, demorou a voltar desidratado, tá? A retenção como formação de edema pode ser consequência de certos estados patológicos, né? Já é uma doença ali crônica que já está instalada. Então, toda vez que a gente fala de algo patológico, é aquilo que está instalado, né? Renais, cardíacos, torna-se necessário que faça o controle do peso. Então, se ele está perdendo muito líquido, esse paciente ele também vai perder peso, ainda mais em grandes queimados. Em grandes queimados, a gente precisa pesar esse paciente todo dia pela manhã, tá? Procedimentos, né, para colocar a placa de controle hídrico no leito do paciente. Então, a gente precisa registrar os impressos próprios das seguintes formas. Líquidos ingeridos de 24 horas, né? A gente consegue identificar de 12 a 24 horas, vai depender da instituição. Gente, só um minutinho só. Meu marido foi levar o filho no jiu-jitsu, deixou a televisão ligada, tá me incomodando o barulho da televisão. Então, líquidos ingeridos em 24 horas ou 12 horas vai depender da instituição. Líquidos eliminados em 24 horas, então tudo que foi introduzido precisa ser o quê? Eliminado. Paciente, ele toma uma medicação oral, né, com o comprimido. Josélia. Oi. Falando, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seu som não saiu. Placa de controle hídrico. Essa placa é o que a gente utiliza, é como se fosse um papel, um impressozinho que a gente coloca. E a gente coloca no quarto, né, do paciente que ele está com balanço hídrico, é uma placa que a gente coloca como identificação. Lembra quando eu falei para vocês de precauções de contato, que existem as bolinhas amarela, vermelha, azul, que é colocado? Essas plaquinhas são colocadas, então, para a gente poder sinalizar, a gente não esquecer que quanto que a gente está colocando nesse paciente. Ah, tá. A identificação. Foi? Foi. Então, vamos lá. Líquidos eliminados nas 24 horas, né? Diurese, êmese. Só que a diurese, né? Se ela estiver em bolsa coletora, fica mais fácil. Quando o paciente ele está deambulando, né? E ele precisa fazer esse controle e ele, né? Não está com cateter vesical de demora, homem, né? Existe um material chamado patinho, o qual o paciente ele urina ali dentro e depois a gente vai ter que medir, né? A gente precisa colocar num frasco onde apresenta lá quantos ml ele acabou eliminando, tá? A êmese já fica um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue identificar através de pouco, muito, né? Então a gente acaba relatando através disso. Por conta do vômito, né, acaba sendo furado. A gente dá como furado, pode ser para mais ou para menos, por conta disso, que o vômito não tem como. A gente fala assim, vomita aqui, né, porque muitas das vezes não dá tempo, porque vem em jatos, tá? A diarreia, se ele tiver em fralda, tem como a gente pesar, mas quando o paciente ele tá com diarreia, né, fica um pouco mais difícil, mas se ele estiver deambulando, ele colocar. Então, a gente coloca, sinaliza para ele, seu João, dona Francisca, foi pouco ou muito? Então, ele vai relatar para você, então você vai ter como um parâmetro. Líquidos de drenagem, tá? Em ml ou quantidade, né? Quando se faz a drenagem, a gente também precisa fazer através disso. Exemplo, a gente consegue identificar se o paciente está tendo essa retenção através de pequenas quantidades, né? Que a gente dá como cruz. Então, a gente pressionou um pouquinho, tá? A gente pressiona um pouquinho. Voltou, não ficou muito, né, abaulado, profundo. Então, a gente dá o quê? Só uma cruz. Média, 2 cruzes. Grande quantidade, né? 3 cruzes ou até mesmo 4. Então, pressionou, né? Ainda mais as pessoas, quando elas percebem que elas estão muito edemaciadas, a primeira coisa que faz o quê? É pressionar. E você fica pressionando ali o tempo todo para poder ver. Então, demorou a voltar, 3 cruzes ou mais, tá bom? Até 4.
Um controle hídrico mais rigoroso inclui também a infusão venosa, tá? O paciente pode ainda ser submetido a restrições hídricas, para o qual o médico, né, ele estipula a quantidade de líquidos que podem ser dados, né, ou infundido em 24 horas. Nesse caso, a enfermagem deve consultar a nutricionista para dividir a quantidade de água entre a enfermagem, né, e o sistema, né, de sonda, no caso, isso aí é SD, que é serviço noturno e serviço diurno, que é relacionado à dieta. Então, toda vez que a nutricionista ela passa uma dieta, ou a gente vai colocar SD ou SN, serviço noturno e serviço diurno, tá? Então, vou trabalhar durante o dia, SD. Vou trabalhar durante a noite, SN, tá? Serviço noturno e serviço diurno. Então, a gente acaba colocando essa sigla aqui que eu vou mostrar para vocês no prontuário mais à frente, tá? Então, tá tendo essa retenção, a nutricionista ela precisa ser notificada também, tá? Finalidade, controlar rigorosamente a entrada e a saída de líquido do organismo. Então, o que é um balanço hídrico? É entrada e saída de líquidos, tá ok? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Aprazamento. Aprazamento nada mais é quando o médico, né, ele prescreve uma medicação e aquela medicação ela precisa ser feita naqueles horários em que o médico determinou. De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 8 em 8, de 12 em 12, uma vez ao dia. Então, a gente dá como aprazamento. Existe também um aprazamento padrão, né? É aquele que a gente estipula um horário para poder os horários não ficarem muito quebrados e a gente não tem que fazer medicação de 1 em 1 hora, de 30 em 30 minutos, porque vai ficar muito cansativo. Então, o aprazamento, né, horário padrão, ele vem para nos ajudar dentro da unidade hospitalar. Então, a gente sabe, né, que todas as medicações, existe aí uma meia-vida de 30 minutos. Então, muitas das vezes, a gente pode fazer o quê? É ajustar esse horário para poder as medicações não ficarem quebradas. Tá? Professora? Oi? Aqui na minha apostila tem execução e pós-execução. De quê? Do balanço hídrico. Então, depois das finalidades. Então, o que acontece? Se eu for colocar tudo, né, aqui no slide, né, vai ficar uma coisa muito cansativa, foi o que eu sinalizei. Então, aqui eu coloco as coisas mais importantes. Não que na apostila não seja importante, é importante também. Mas o primordial eu já estou focando aqui para vocês, tá? É só seguir o que está no slide. Tá, beleza. Professora, Eu pulei, pode pular. professora, Pode falar, Ellen. eu tive que dar uma saída e chegou gente aqui em casa. Você está em qual página? Gente, Página 35. Página 35. Tá, professora, porque chegou gente aqui agora. Desculpa. Tranquilo. Então, o aprazamento, né, ele serve justamente para a gente poder, né, manter os horários do paciente, né, relacionado às medicações que serão administradas. O aprazamento, ele é realizado, né, é uma atribuição do enfermeiro, tá? Porque existem algumas medicações que elas não podem ser feitas juntas. Então, assim, por a gente ter estudado um pouquinho a mais, né, sobre farmacologias, né, que a gente acaba fazendo 3 períodos aí na faculdade, então a gente sabe, né, a interação medicamentosa, né, as medicações que podem ser feitas uma com a outra ou não. Só que conforme com a prática, vocês vão aprendendo também da mesma forma e vocês vão sinalizando o médico que pode fazer junto, que não pode fazer junto, tá? Isso aí vai ser mesmo muito relativo. Então, isso vai de cada profissional, né, técnico de enfermagem. Josélia, se o técnico fala assim para mim, eu não gosto de chamar de chefe, né? Ou é de líder, me chama de Jô, qualquer outra coisa. Menos de querida, flor, isso aí eu não gosto também não, tá? Então, ele sinaliza para mim assim, ele vai falar, professora, posso fazer o aprazamento? Pode, tá? Deixa claro, ele faz o aprazamento para mim e depois eu vou verificar se está tudo certinho, porque senão depois só para mim porque é atribuição do enfermeiro. Então, eu não me importo que vocês façam aprazamento, uma vez que eu sei que vocês saibam fazer, tá? Mas com o tempo de prática, vocês acabam pegando, né, as medicações que elas podem ser feitas juntas ou não, porque acaba tendo interação medicamentosa. Algumas medicações, elas não podem ser feitas na mesma via de infusão. A gente precisa de 2 vias, tá? De 2 acessos venosos e assim sucessivamente. Então,
Não me importo se vocês fizerem um aprazamento ou não. Isso aí não mexe com o meu ego, então podem fazer, tá me ajudando tranquilamente, tá? Então, é o momento em que o enfermeiro analisa a prescrição médica, utilizando seus conhecimentos sobre a interação medicamentosa, né, que são aquelas medicações que elas podem ser feitas juntas ou não, avaliar as condutas, né, estipuladas aos horários da administração das medicações e realização dos cuidados. Então, vamos lá. Aqui, né, é o horário de aprazamento. Vou até diminuir aqui, vou escrever aqui. Aprazamento padrão. Esse é um horário padrão. Ê, caçamba. Esse é um horário padrão, tá? Deixa eu só crescer, aumentar aqui. Esse é o horário padrão. Então, dentro de uma unidade hospitalar, a gente tenta ajustar o mais breve possível. Bom, vocês conseguem perceber que tem a corzinha preta e vermelha? Só que aqui eu não consigo colocar de azul, ia ficar muito claro. Ou seria às 10 da manhã ou seria às 10 da noite, para começar. Isso. É isso? Isso. Então, o que acontece? Eu coloquei preto, porque se eu colocasse azul, iria ficar muito claro e vocês não iam visualizar direito. Então, no lugar desse preto, né, é azul que é colocado, tá? Primeiro, vamos por parte. Vamos ver os horários padrões e depois vamos ver como é que é feita essa mudança das cores, tá? Uma vez ao dia, horário de rotina, de acordo com a instituição. Se ela determina uma vez ao dia, meio-dia, 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai ter horário. Então, é de acordo com a rotina. De 12 em 12, horário padrão, 10 e 22. De 8 em 8, 14, 22 e 6. De 6 em 6, 12, 18, 24 e 6. De 4 em 4, 10, 14, 18, 22, 2 e 6. É sempre repetindo o mesmo horário que eu fiz durante o dia, eu irei fazer à noite ou de madrugada. De 3 em 3, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 e 6. De 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E assim sucessivamente até o dia seguinte, que é 6 horas da manhã. Professora, Oi? tem paciente que toma remédio de 2 em 2 horas? Nebulização de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Caramba, não sabia não. Trabalha com criança, amor. Vê. Tu rala a noite toda. Isso aí é Eu verdade. sei porque minha filha é alérgica. É. Minha filha e meu filho é também. alérgico. Eu não sei que eu tenho filho. Isso quando não faz de 20 em 20 minutos. É isso Eu não aí. tenho filho não, professora, então eu não sei, né? É exatamente isso, tá? Porque eu sou pai, eu tomo conta de criança e a criança que eu tomo conta tem crise de bronquite asmática. E é exatamente isso, né, Maiara? É. Segue o baile. Ela tem que fazer nebulização a cada 20 minutos. Semana retrasada, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Nossa. Caraca. Meu Ainda bem que Deus, minha filha gente. nunca chegou nesse grau. É complicado. Trabalhar com criança é bom, mas a gente tem um pouquinho de trabalhinho, né? E tem até de 1 em 1 hora. Até porque aqui eu não coloquei, mas tem até de 1 em 1 hora. Conseguiram entender o horário padrão? É isso que eu quero que vocês saibam. O horário padrão é esse. Mas vamos supor que o paciente ele chegue às 15 horas, tá? E o médico fala assim, ele precisa administrar essa medicação aqui às 15 horas. Eu não vou colocar, né, para 18, eu não vou colocar para as 16 horas, porque não está dentro do horário padrão. Mas se o médico ele determinou às 15 horas, eu preciso administrar as medicações às 15 horas. Se ele prescreveu de 8 em 8, de 12 em 12, de 6 em 6, eu preciso seguir esse horário, tá? Ainda mais quando o paciente ele é muito grave, a gente não pode tentar ajustar esse horário para poder nos facilitar. A gente precisa ver o melhor para o paciente, tá bom? Então, deixa eu ver se tem aqui. Professora, Oi. por que o aprazamento as horas são divididas, a cor? Porque a gente temos duas equipes. Uma trabalha de noite, uma trabalha de dia e a outra trabalha à noite. Vou falar disso agora. Boa pergunta. Então, vamos lá. Horário, anotem aí, mas eu acredito que já esteja escrito na apostila de vocês, tá bom? Então, eu tenho paciente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Só um segundinho.
Eu acho que o nosso tempo ele vai acabar. Qualquer coisa é só a gente voltar no mesmo link, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Estão visualizando o slide? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, nós temos duas equipes, né, que trabalham no hospital no horário de 24 horas. Quem trabalha de dia e quem trabalha de noite. Quem trabalha de dia, ela vai iniciar o plantão dela às 7 da manhã e vai ter às 19 horas. Quem trabalha à noite, assume o plantão às 19 horas e vai até às 7 horas da manhã. E no dia seguinte, uma nova equipe, né? Mais duas equipes para poder estar aí atuando, tá? Vamos colocar duas equipes, né? Porque a gente sabe que existe, né, pessoal que trabalha 24 horas, né? Folga 48, ou folga 40, 72 e assim sucessivamente. Então, vamos colocar no básico. O ideal, correto, seria uma equipe de dia e uma equipe à noite. Bom, eu vou começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Eu não posso chegar no meu plantão às 7 horas da manhã, subir ou entrar, trocar de roupa, voltar para o posto de enfermagem, assumir o meu plantão às 7h15, 7h30. Não rola, tá? Isso é mega, ultra, power, flex chato, tá? E o colega, né? Ainda mais, vamos botar aqui para quem mora aqui em Piabetá, ou mora em Magé, ou mora em Guapi, ou mora longe, vai trabalhar na Barra. Vamos botar assim, né? Porque a gente sabe que trabalhar lá é um lugar bom e que paga bem. Então, vamos lá, vai trabalhar na Barra, você acorda no mínimo aí, né, para quem trabalha já, né, e vai chegar cedo em algum trabalho às 7 horas da manhã, no mínimo você precisa acordar 3 horas, 3h30 ou 4 horas da manhã para poder não pegar trânsito na linha vermelha, na linha amarela, na Avenida Brasil e assim sucessivamente. Só que o cabra, quando chega 3 horas da manhã, né, para quem vai trabalhar de noite, ele tá dormindo. E tu tá levantando 3 horas da manhã para poder assumir um plantão 7 horas. Aí o cabra vai lá e chega às 7h30, todo descansadão, tá? E você rala às 12 horas. Então, procurem sempre chegar um pouco mais cedo no trabalho para poder render o colega, né? E às 7 horas esteja no posto de enfermagem para poder assumir o teu plantão. Aí sim, isso aí é bonito, tá? Mas se atrasar não é legal. Vou falar porque eu sempre falo sempre, né? Pinto novo não pia, beleza, né? Então, quando eu cheguei, né? Quando eu parei de ser pinto novo, eu tinha uma colega que ela só chegava atrasada no plantão. E eu falava com a chefia, na época eu era técnica de enfermagem. E eu falava com a chefia, eu não aguento mais, ela era de Caxias e eu era de Piabetá. Então, assim, querendo ou não, era um pouco mais próximo. Eu falei assim, um dia eu vou mandar ela embora e eu vou assumir o plantão. Fiz ela chegar no plantão. A chefia estava do meu lado, né? Porque não adiantava mais descontar, né? Que é a produtividade. Uma vez que você acostuma a perder a sua produtividade e ficar com aquele determinado valor, então tu não vai esquentar mais. Tu só vai esquentar quando tu levar uma falta. Falei para a chefia ficou do meu lado, né? Porque já tinha dado diversas advertências, não podia mandar ela embora porque ela tinha um pouquinho das costas quentes. E mandei a menina embora, que eu falei que eu ia assumir o plantão dela, porque eu já tinha avisado a ela. Pois eu fiz a bicha embora e assumi o plantão. Trabalhei 24 horas. No plantão seguinte, ela aprendeu a chegar cedo, tá? Claro que no início ela ficou com raiva, mas depois ela aprendeu. Então, tem uma hora que a gente cansa. Então, não é legal chegar atrasado no plantão para poder render um colega. Levem isso para a vida. Nosso tempo vai acabar, tá? Então, fiz a coleguinha embora e ela aprendeu a chegar no horário. Porque quando a gente sai 7 horas de lá, 7h30, quase 8 horas, a gente chega aqui quase 10 horas da noite, né? Isso é muito ruim, acaba sendo muito cansativo. Quando tu dirige, tu chega